Essa pergunta é muito importante mesmo. E sim, na vida real a gente utiliza esse mesmo termo, pregar, para toda e qualquer comunicação que alguém faz do evangelho. Seja o bate-papo no metrô que você tem com um estranho completo que você não vai ver nunca mais, e você comenta sobre um livro que ele está vendo e fala de Cristo naquilo, seja aquilo que o pastor faz no culto público. Popularmente falando, a gente chama isso tudo de pregação. Porém, a Bíblia, o Novo Testamento em particular, ele se vale de muitos termos diferentes que apontam para essa tarefa de comunicar o evangelho. Por exemplo, tem um termo que é traduzido como evangelizar muito frequentemente, que diz respeito a isso que você mencionou, o fato de que todos nós cristãos, todos nós que conhecemos o evangelho, somos chamados a levar essa boa notícia. Nós somos espalhadores de boa notícia para onde a gente estiver. A gente anda pelo mundo e a gente vai contando e falando, olha, você ficou sabendo? Você está sabendo? Eu tenho uma resposta para isso. Então, esse evangelizar, ele é de todos nós. Ao mesmo tempo, a Bíblia parece fazer uma distinção entre um tipo de pregação comissionada. Tem sido o entendimento, em particular, nas denominações de orientação reformada, de que, não somente luteranos também tendem a isso, de que há uma espécie de um comissionamento, um trabalho de chamar, examinar, preparar e autorizar certas pessoas sob certas condições, a serem esses arautos oficiais. Tem um termo bíblico utilizado que é o verbo querisso, que está ligado a essa ideia mesmo da proclamação que um arauto faz. Era um termo que se usava, por exemplo, para descrever quando chegava uma cidade, alguém que vinha falar em nome de um rei de um país distante, ele chegava na praça, ele declarava sua vontade, esse era um arauto, era um comissionado, era um oficial. E a gente entende que esse termo, no Novo Testamento, é interessante, ele só é usado para falar de pessoas comissionadas, ou do próprio Senhor Jesus Cristo, ou do João Batista, ou dos apóstolos, ou dos evangelistas, como Filipe. Então, sempre que esse termo é usado, que é o proclamar publicamente, ele vem com essa ideia de alguém que foi oficialmente selecionado e treinado e reconhecido para isso. Por exemplo, quando Paulo fala em Romanos 10 sobre como ouvirão se não quem pregue, como pregarão se não forem enviados, essa ideia de que gente que foi separada, preparada, treinada para isso. Então, esse verbo específico, essa ideia de uma coisa mais oficial, mais pública, parece ser uma pregação ligada, sim, a gente comissionado. O que acontece no domingo na igreja é isso. Por isso que a gente entende que a pregação pública, ela não é simplesmente alguém aí tá a fim de pregar, sobe aí. Não, quem deve fazer essa pregação são pessoas que foram treinadas para isso, chamadas para isso, que tiveram uma vocação examinada por um órgão competente, no caso da nossa IPB, um presbitério, gente que foi examinada e comissionada, separada para essa missão. O que é claro, não quer dizer que não todo cristão não tenha a função de falar de Cristo no seu cotidiano. Se a gente vai chamar as duas coisas de pregação ou não, aí eu não quero entrar nessa briga e ela é desnecessária. O fato é que sim, parece haver uma situação mais pública, onde o povo do Senhor se reúne oficialmente e um ministro da palavra do Senhor, ou gente que está se preparando para isso, traz a palavra do Senhor. E também tem essa situação que todo e absolutamente todo cristão tem o dever e o deleite. A gente não devia pensar apenas em dever, mas o dever e o deleite de contar para as pessoas, contar para os seus pais, contar para os seus amigos, contar para os seus vizinhos, contar para o desconhecido, falar sobre o evangelho, a boa nova da salvação de Cristo Jesus.